Só um minutinho. Beleza. Ô, Rio, Sim, Rogério. eu estou pensando em dar um aviso aqui pelo YouTube para o pessoal ir aqui para a conferência. Já tem gente entrando aqui ó, na conferência e assistir mesmo. Ah, que pena. O que você acha? Mas você que sabe, eu não conheço bem essa plataforma. Porque não tá, o YouTube não tá funcionando. É porque você não pôs o link. Não, eu pus o link. Não, o link do YouTube no RPM. Eu pus aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Mas você vê esse negócio de copiar tudo? Isso. Ah, já sei. O quê? Propagar a... Deixa eu ver se é isso. Não. É, não vai ter jeito não. Nossa, que triste. Joga o link, então, do RPM lá no YouTube, fala que você não está conseguindo transmitir pelo YouTube, e o pessoal entra no O RPM. problema é que eu não aprendi como faz isso. Eu não entendi RNP, aqui. aliás. RNP. Eu vou te jogar o link Ô, Fernanda, no você não pode fazer isso, jogar o link lá no chat? Ou só eu consigo? Posso. Peraí. Vou liberando aqui no chat. Ah, que triste, nossa. O que você está falando aqui não pode ser isso. Tá um áudio aqui. Eu sei. Ô, Rogério, esse aplicativo aqui que a gente está usando, esse site, ele salva a live? Como que é? Esse site que a gente está usando, ele salva a live? Ele salva o vídeo? Então, ele não salva. Esse é o grande problema. Nossa. Porque senão a gente se disponibilizava, né? Então porque nesse caso, assim, então, se ela não for pro YouTube, aí não tem como a gente editar depois, né? Não, mas a questão é a seguinte, essa 1 hora que foi gravada não vai sair aqui. Ela não foi gravada aqui, ela foi gravada no YouTube. Não, Entendeu? eu sei, eu falo assim, como esse site não salva, essa live não vai ter como a gente ver ela depois, né? Ah, não vai ter como ver depois. Esse é o grande problema. Por que você não vai no Deixa canal? eu ver aqui. Vai no canal, capitão. Que canal? Aperta. Cadê o seu canal aqui? Coloca transmitir. Não, aqui, ó. Aqui é criar. Então, transmitir ao vivo. Aqui, ó, jornalista. Joguei lá no YouTube. Ah, tem tá um duas link. lives. É isso mesmo, jornalista cultura pop. É essa. Deixa eu Ah, não, é. deleto essa. Ou não, ou será que essa tem 1 hora? Pode ser que dê É certo. isso, vai dar certo. Vai Não, ser gravou bom. tudo, 1 hora e 24. Ou você vai naquela, ou você aperta naquela opção, naquela outra, volta. Se saiu do YouTube, dá uma olhada aí.
Tem como reposicionar. Ô, Rogério, parece que a gente já tá ao vivo já no YouTube. Acho que ele tá falando muito. Daí, Peraí. Seu fone tá desligado, Rogério. Vou divulgar o link. Pessoal, deu certo no YouTube. Pessoal que está aqui na sala da conferência. Aí, quem quiser voltar para lá, para o YouTube, pode voltar. Meu irmão falou que lá deu certo. Você tá vendo por lá? Deu certo também, né? Tá, beleza. Não sei se o link é o mesmo. Aí que tá a questão. Acho que o link é que mudou, né? Nós acabamos abrindo uma sala nova aí, deu certo. Desliga um pouco o som. A gente, vamos passar o link aqui para vocês aqui, né? Passar nos grupos aqui para ver se é isso mesmo, se dá certinho. Porque na sala do YouTube aqui só tem eu e você, né? E eu? E a Marina. Vamos ver o chegando aí. Que bela confusão, né? Vamos lá. Deu certo aí? Não. Ô, Rio, tem... pelo YouTube aqui tem 3 pessoas por essa confusão. Você acha melhor esperar um pouquinho? Não, eu acho que se você quiser começar, o pessoal vê depois. Né? Assim, quem perdeu. Sim. Ô, Marina, manda nos grupos do WhatsApp. Ô, Marina, joga o link do YouTube aí no chat aí. Dá pra você fazer isso? E jogar, porque mudou o link do YouTube, é por isso. Aqui, ó, grava esse link e põe no chat aqui. Não, mas é o outro chat. É mesmo, a gente tá passando.
Rogério, você tá mutado aqui pra mim, você tá falando alguma coisa? Não tô falando nada, não. Só tô colocando aqui porque me pediram aqui pelo WhatsApp, porque mudou o link, né, do YouTube. Ah, sim. Eu vou até passar para você o link aí para você passar para seus contatos agora. Tá, eu acho que eu vou cair aqui da sala. Vou ficar com a câmera off, mas pode mandar aí, peraí. Por que cair? Peraí. Ah, o link agora está aparecendo. O pessoal está dizendo aqui no chat que está aparecendo. Esse link que eu passei para você. Ah, ele não está na sala. Agora apareceu? Apareceu. Ó, tem o link. Pronto, compartilhei ali com o pessoal. Pronto. Foi. Bom, Hiller, então, boa noite a todos e todas. Obrigado por você ter aceito o convite, né? Nosso projeto aqui. Desculpar o pessoal aí pessoal que está em sala e está assistindo, porque a gente está começando a fazer um trabalho aqui novo, né? Um canal no YouTube, inclusive, e a gente está apanhando um pouco nesse início, né? Porque nós estávamos fazendo para outra plataforma. Então, bem-vindos a todos e todas que estão chegando aí. O pessoal, por favor, quem está entrando e teve essa dificuldade, né? Por conta dos nossos problemas aqui, nós disponibilizamos o link aí no chat e, por favor, vocês distribuem aí para os demais interessados, né? Que já tinham programado participar dessa live e com esse probleminha de última hora não vão, estão impossibilitados, aí vocês disponibilizam isso aí. A gente também está colocando aqui pelos grupos do WhatsApp, enquanto isso, né? E também estamos dizendo que essa live também está sendo gravada, então depois nós vamos disponibilizar vocês, né? E quem tiver mais interesse. Então, antes de começar, só queria dar alguns recados, antes de passar a palavra para o Hiller. E esse aqui é um projeto da Universidade Federal de Catalão, né, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Esse projeto começou nesse mês de junho e é um projeto que começou fruto dessa questão da pandemia, né, do distanciamento que nós temos, distanciamento físico, né, não estou mais falando de isolamento social, que já virou até um clichê dizer que nós estamos muito próximos socialmente, né, mas nós estamos distanciados aqui fisicamente. E esse aqui é o quarto encontro, então, né, nós fizemos o primeiro sobre pintura, o segundo falamos sobre cinema, documentário, o terceiro foi semana passada sobre música, né, e o Hiller aqui vem falar conosco sobre jornalismo e cultura pop. Dizer para vocês que aí a gente pode ir comentando no chat, aí pode fazer as questões aí para o Hiller, né, que vocês que tiverem interesse, durante a fala, tal, porque o processo aqui é mais um bate-papo, né, a gente vai falando sobre arte, sobre cultura, então é bem informal. E depois vocês aí dão um like, apesar que vocês não vão gostar muito de dar o like hoje por conta dos nossos problemas, eu vou pedir uma cara de pau, um like aí no canal nosso, né, do YouTube, a gente é o primeiro que nós estamos fazendo, então pedimos assim uma paciência, né. Vou passar a palavra para o Hiller, só para dizer o seguinte, assim, vou fazer uma apresentação bem rápida, né, Hiller, eu vi aqui que você... né, você é um jornalista com atuação no segmento cultural e digital, né? Depois você fala muito melhor aí sobre o seu trabalho. E eu achei interessante que você escreveu aqui, né? Crescendo lendo X-Men, amante da cultura pop e do Pequi, né? Sim. Essa ponte terrestre aqui, Uberlândia e Catalão, né? Para quem não é da região aqui, Uberlândia e Catalão são duas cidades muito próximas uma da outra e estão sempre circulando, transitando nessas duas cidades, né? Então, Hiller, eu passo a palavra a você, fica à vontade e obrigado. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando essa live. Eu queria começar agradecendo ao convite do Rogério.
que disponibilizou esse espaço aqui. É sempre muito bom falar de jornalismo e falar sobre cultura pop. Sempre que eu posso, eu estou aí disponível para falar. Eu já fui convidado para alguns eventos de cultura pop, algumas outras instituições me chamaram para falar um pouco. Só que falar de jornalismo é complicado hoje, né? Ainda mais no Brasil. Eu vou começar me apresentando brevemente, antes da gente adentrar nesse tema. Como o Rogério falou, meu nome é Hilner, é um pouco diferente, né? Mas eu sou natural daqui de Catalão. Inclusive, eu estudei alguns anos na UFCAT, que era o UFG antes, né, anteriormente. E aí eu queria estudar comunicação social. Aí eu estudei ciências da computação por alguns anos, só que não era para mim. E aí, justo em uma aula de empreendedorismo do Marcos Bueno, Rogério, você saiu da sala. Tudo bem, a ideia é essa mesmo, vou deixar só você. Ah, não, beleza. Aí continuando, né? Então, eu já estudei lá na UFG, né, UFCAT agora, com o Marcos Bueno, e aí depois de uma aula de empreendedorismo dele lá, eu vi que eu queria estudar jornalismo. E aí, jornalismo ou tinha em Goiânia, que é 300 e poucos quilômetros, ou tinha em Uberlândia, que é só 100 quilômetros daqui de Catalão, então eu decidi ir para lá, porque eu sempre quis trabalhar com comunicação, só que eu queria trabalhar com entretenimento. Para quem não conhece, o mercado do jornalismo cultural no Brasil, ele começou... Assim, o jornalismo cultural existe há muitos anos, mas no Brasil ele começou a engatinhar ali nos anos 2000, com grupos como o Omelete, o Jovem Nerd, que hoje foi um dos primeiros podcasts que vieram para o Brasil, o pessoal do Jovem Nerd, o Omelete, eles são pioneiros na realização de eventos de cultura pop no Brasil, então a maioria ali do pessoal que está trabalhando nesse projeto, eles têm um pezinho na comunicação, ou jornalismo, ou seja, cinema, e aí eles trabalham com esse tema, né? E aí eu quis trabalhar, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso também, né? Eu gosto de fazer isso, e aí eu fui atrás do curso de comunicação social, né? Só que antes disso eu já tenho uma bagagem de trabalhar no ambiente digital. Eu trabalho com comunicação social e marketing digital. Então eu sou um pouco autodidata para alguns temas que eu vou atrás, mas eu precisei dessa base, né? Dessa base institucional do curso de jornalismo para poder ter propriedade, independente se eu estou falando de cultura, eu estou trabalhando com pessoas, eu estou falando com pessoas, então nós temos uma responsabilidade por trabalhar com esse material, não é porque é algo cultural que é algo que qualquer um pode falar, que é opinião, né, que é opinião pública, né, por assim dizer. Mas eu comecei no jornalismo, foi aí, né, hoje eu sou editor-chefe do Otageek. Para quem não conhece, o Otageek é um site de cultura pop. Ele vai fazer um ano aí agora. Nós já temos quase 300 matérias publicadas, 25 episódios de um podcast, e nós temos aproximadamente, estamos batendo a marca de 14 mil acessos no nosso site. Aí. E eu tenho um carinho muito grande pelo Otageek, porque é um projeto daqui, que nasceu aqui na cidade de Catalão, né? Porque ele surgiu com o intuito de unir o pessoal que gosta de cultura pop aqui da região, e ela acabou tomando proporções maiores do que eu imaginava. E aí hoje acaba que eu trabalho com o Otageek. Não é o Otageek que paga os meus boletos, mas é um trabalho, né? Eu dedico metade do meu tempo aí para o Otageek, metade para o meu serviço. Mas praticamente é isso que eu faço, né? E, Rogério, você separou algumas perguntas aí? Como você fez? Eu acho que você pode ficar aparecendo também para ficar mais fácil, senão fica que eu estou falando sozinho. Sim, só um minutinho, que eu tô... Você está me ouvindo bem, né? Tô sim. Eu acho que você pode deixar. É muito estranho, porque o pessoal aqui está dizendo que tá sendo folder aí no YouTube, né? E aqui não tem folder nenhum, tá só eu e você na tela aqui, para você também, né? Eu não entendi, no YouTube não está exibindo? Não, no YouTube está aparecendo você muito pequeno e aqui tem um delay grande, né, entre nós aqui. Sim. E o pessoal está reclamando que está aparecendo só o folder, né? E folder e você pequeno, mas aqui para você não está aparecendo o folder, né? Não, eu acho que tem como você tira o folder e deixa só as duas webcams. Não, então, eu tirei o folder, mas não sai ali no YouTube, é muito estranho. Mas, enfim. Eu acho que aqui eu tirei para mim. Eu vou tentar... Tirou o folder aí para você? Só tá nós dois aqui no stream.
eu não sei o que o pessoal... Eu tentei propor o layout aqui de novo, vamos ver se dá certo, né? Para ver se... Mas eu acho que a gente pode continuar, se o pessoal, assim, o importante é o pessoal nos ouvir, né? Sim, sim. Bom, então, Hiller, eu estava pensando aqui, né, algumas questões da gente fazer um bate-papo aqui, e o pessoal aí, a gente vai tentar resolver esse problema, tá? Até já tem uma questão aqui da Bruna, né, falar um pouco sobre a cultura pop e tal, mas eu queria até, nessa linha mesmo, agora acho que deu certo. Finalmente, acho que deu certo ficar eu e você aí na tela. O pessoal, queria dizer para vocês o seguinte, a gente está transmitindo numa plataforma RNP e passando no YouTube, então tem um delay aí de transmissão por conta da internet. O sinal da internet, ele não tá, essas coisas, principalmente essa hora da noite, tem muita gente fazendo live, essas coisas, então tem um delay às vezes grande, e o Hiller já estava falando aqui com a tela cheia, tá? Só que eu estou acompanhando junto aqui no YouTube, né? Estou vendo o delay, dá para perceber o delay grande, e só que quando ele falava aqui, realmente eu não tinha sumido ainda o layout. Então, agora a gente está aqui, só eu e o Hiller na tela, né? Então não vai ter mais esse layout. Então vocês não estranhem quando... porque a gente já mexeu aqui e já fez esse processo, né? Porque eu vejo aqui a mensagem no chat de vocês, tá? Então, Hiller, eu queria ver assim com você, que você falasse um pouco dessa... Você já falou um pouco aqui da sua carreira, né? Jornalismo, como você chegou no jornalismo cultural, no segmento de cultura e digital, né? Aí, pegando até um gancho que a Bruna está falando aqui, falar sobre a cultura pop, acho que isso é fundamental, né? E claro. Aí eu pensei em fazer um complemento que a Bruna falou, essa questão em relação à arte pop, né? Porque a arte pop, lá com Andy Warhol, lá em 1960, aquela década de 60, ela surge como uma perspectiva crítica, né? Crítica a uma sociedade de consumo, né? E como se dá essa diferença, né, de sair de uma perspectiva crítica, artística, hoje estamos numa cultura pop, até, assim, muita gente até confunde, banaliza o conceito, né, então seria interessante você mesmo falar sobre esse conceito. Então, eu acho, assim, importante, antes de tudo, só para linkar com o jornalismo, porque hoje você vai falar jornalismo e cultura pop, é praticamente um jornalismo cultural, né, o jornalismo trabalha com cultura. Então, porque o jornalismo tem vários campos de atuação. Tem pessoas que se especializam na área de esporte, tem pessoas que vão na área investigativa, e essa área cultural, aqui no Brasil, ela é mais conhecida como aquelas cadernetas de novelas, de furos, de coisas relacionadas mais à mídia televisiva, né? Mas o jornalismo cultural, ele é um jornalismo que ele se empenha no caso, em relatar fatos relacionados à cultura do nosso cotidiano, e seja ela em escala local, como aqui a escala de Catalão, igual aqui, o Otagui, que nós visamos promover os locais, a cultura local, ou em escala estadual, ou em escala nacional, ou em escala global, né, que agora, como a gente vive na era da conectividade, a cultura pop em si, ela está muito bem conectada. A notícia que sai de uma gravação de um filme, uma série lá na Europa, em menos de uma hora já está aqui, o site já está noticiando. Então, a gente tenta acompanhar todas essas esferas no jornalismo cultural, né? Mas o jornalista cultural, diferente dos outros jornalistas, ele pode escrever um texto mais crítico, com um posicionamento mais intimista, porque as pessoas falam assim, jornalista tem que estar próximo da imparcialidade. Não que a imparcialidade exista, porque é um mito que as pessoas têm, que existe. Querendo ou não, nós temos nossas motivações, e isso não tem como a gente colocar uma máscara 100% ali e ser imparcial. Mas o jornalismo cultural, ele nos permite ter esse viés mais de um observador observando uma arte e dando as bases para o consumidor final entender aquilo que a gente está abordando, né? E aí, se a gente for falar quando o jornalismo cultural surgiu, eu estou olhando aqui para baixo, que eu coloquei algumas coisas no meu roteiro aqui, né? Ele surgiu lá no século XVIII, na França, e depois ele começou a espalhar para outros países, terminou de espalhar ali pela Europa, e depois foi para os Estados Unidos. Só que nessa época, no século XVIII, o jornalismo cultural, ele focava mais em eventos musicais, porque naquela época a música ela tinha um alcance muito maior do que essas outras manifestações culturais, folclóricas, assim, dependendo de cada região, né, claro. Mas no Brasil, como eu falei, a maior parte dos jornais que abordam essa parte cultural, os jornais tradicionais. São aquelas revistas, aquelas magazines que têm as suas colunas,
seja de novelas, seja de fofoca, seja esse tipo de assunto. Aqui no Brasil é muito banalizado, porque eles têm essa visão. Só que eles esquecem e até acabam que desvalorizam outros aspectos, né? Porque a gente não vê o mesmo apoio que a comunidade, por exemplo, do teatro tem, que é uma mídia, alguma coisa relacionada à mídia televisiva, né? Mas o bom do jornalismo cultural acaba que ele é um dos que tem o maior índice de consumo no Brasil e no mundo, porque as pessoas todo momento estão recebendo uma matéria ali, seja nas mídias sociais ou seja em cadernetas impressas, né? Mas só para eu fechar aqui o meu comentário respondendo o que você falou da questão da influência da arte pop na cultura pop, eu acho que se dá muito na questão das mídias, de uma outra mídia, que é as histórias em quadrinhos, né? Que elas são, assim, até hoje elas são muito influentes nessa questão do movimento artístico da arte pop em si. E é algo que, querendo ou não, as pessoas elas confundem às vezes, né? Eu vejo muito disso, das pessoas pensar assim, se você está falando de cultura pop, você está falando de arte pop, é tudo a mesma coisa, quando não é, né, Rogério? Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu dei um aparato aqui geral. Você está falando mudo, Rogério. Fico colocando no mudo para não te atrapalhar e acabo esquecendo de voltar. Mas você vai me dando os toques aí. Bom, a gente continua com esse delay, né, Hiller? Mas aqui eu tenho aqui uma questão. A Ana Laura. Não, peraí. Ana Laura Teodoro, ela fala, mas que entrevistado sensacional. Alguém me passa o contato dele. Já estão pedindo seu contato aí no chat, né? Depois, se você quiser passar, inclusive. Beleza. Óbvio, né? Você não sei se está com acesso aí no YouTube, né? Mas você passa para nós passamos aqui para Ana Laura, né? O Radamés está aqui falando que deu certo, todo mundo vibrando porque deu certo. Né? Que bom, né? Que bom. Exatamente. Aí a Ana Laura, inclusive, ela pede até para você voltar um pouquinho para trás, para mostrar a logo da camiseta, né? Tá bom. Que a logo ficou cortando um pouco, né? Vou posicionar melhor aqui. Oi, enquanto o pessoal aqui não está fazendo algumas questões específicas, tem algumas aqui, a gente vai fazendo esse bate-papo, tá? Bom. Aí tem uma aqui que eu pensei, eu fui dando uma pesquisada, né? Vendo essa coisa de pesquisa. É vice de professor, né? Fica vendo essas coisas que tem de pesquisa na área e tal. Aí eu achei interessante aqui um trabalho eu não sei se é monografia, acho que é monografia, não é mestrado, não sei. Mas que o conteúdo produzido foi analisado, né, o conteúdo de vídeo, que foi pelo site Omelete, sabe? Que é um site também de cultura pop, né? De cinema, não é isso? Sim, eles são os pioneiros. Então, aí eles fez um trabalho de monografia, de pesquisa sobre isso, né? E aí eu pensei assim que se você pudesse falar um pouco do seu trabalho, né? O processo de construção do site, quantas pessoas trabalham com você hoje, né? A questão do patrocínio, a ajuda financeira de manutenção, você faz tudo isso sozinho, enfim, porque o site depois a gente pode colocar aqui depois no chat, né? O otageek.com.br, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais do site especificamente, a construção dele, essas questões que eu falei, pensando principalmente por isso, porque o Omelete é um site e já é objeto de pesquisa, inclusive, né? Então... Sim, inclusive, assim, que nem eu falei no começo da live, eu admiro muito o trabalho deles e reconheço porque eles deram esse pontapé inicial para a valorização da cultura pop no Brasil, né? Porque eu não sei se você sabe, Rogério, esse mercado do entretenimento, ele é o que mais lucra no mundo inteiro, assim, no nosso atual modelo. E é um mercado que as pessoas não valorizam. E o Omelete, eles visionaram isso lá nos anos 2000, e graças a eles é possível a gente estar aqui hoje, né? Mas, vou falar do Otageek, né? O pessoal que acompanha a Marina, a Bruna, que já estão de saco cheio de ouvir essa história, né? Mas, para falar do Otageek, do site do Otageek, eu tenho que falar do grupo do Otageek. Por volta de 2012, eu acho que é 2012. Eu estava procurando eventos de cultura pop na região daqui de Catalão, porque algumas cidades têm alguns eventos que eles fazem convenções de feiras, que vendem comidas temáticas, cosplayers, dubladores, e aqui não tinha. E aí eu fui atrás de um evento desse em Uberlândia,
E aí eu curti esse evento e eu vi várias pessoas que com os mesmos gostos em comuns. E aí eu decidi voltar para Catalão e falei assim, velho, isso é tão bacana que Catalão tinha que ter algo assim, né? Catalão tinha que ter espaço para esse tipo de evento, para essas pessoas se reunirem. E aí eu criei o grupo do Otageek, que na época tinha um outro nome, e aí eu fui chamando o pessoal. E aí fui chamando o pessoal no boca a boca, fui chamando o pessoal lá no FG, e a gente foi reunindo uma galera, e aí a gente passou a fazer caravanas em ônibus, em vans fretadas para eventos de cultura pop no Triângulo Mineiro, em Anápolis, em eventos na região. E aí o grupo foi crescendo, e aí no final acho que a gente já está com mais de 600 membros no Facebook, no WhatsApp a gente está com uns 90, e aí o grupo foi crescendo tanto assim que aí a gente expandiu e deixou ela aberto. E aí hoje o Otageek aceita membros do mundo inteiro, aí lá o pessoal eles debatem sobre filmes, séries, músicas, tem um debate cultural mesmo assim para o pessoal, e é um espaço, como a gente pode dizer, acolhedor, para receber todas as pessoas que querem debater sobre esses assuntos, né? E aí, como eu estava em Uberlândia, cursando jornalismo, e queria trabalhar em um site como se fosse um Omelete da vida, eu parei para pensar e falei assim, o meu posicionamento hoje não é o meu posicionamento de fã do Omelete há 4 anos atrás. As análises que eles fazem, depois que eu entrei no meio da comunicação, eu vi que eu não concordava muito. Então eu vi que eu tinha algo para falar e que eu poderia começar desde agora e que eu não teria que esperar 5 anos, ir para São Paulo e ir atrás de um veículo de cultura pop para poder trabalhar com isso. E aí eu falei assim, olha, tem o Otageek, né? A gente é um grupo grande, que tal a gente virar um veículo de comunicação também? E aí, por volta de 1 ano atrás, eu abri a redação e aí eu fui recrutando o pessoal para trabalhar com a gente. Só que tem um detalhe, eu sempre escrevi para blogs de cultura pop do Brasil todo, mandava textos, eu sempre estive em projetos com esse tipo de trabalho. É um grupo de pessoas do Brasil inteiro que estão no ambiente digital e trabalham com um projeto digital. Então, eu já tinha essa bagagem para poder levar o projeto para frente, tanto com aspectos positivos, quanto com aspectos negativos de erros que eu cometi no passado e que eu poderia fazer dar certo com o Otageek, que acabou que deu certo, né? Mas, depois que eu abri o site, a gente abriu no Medium, uma plataforma gratuita. Inclusive, se você quer começar algum projeto online e não tem dinheiro para pagar um site, usa o Medium, que é uma ferramenta muito boa. Se você quer construir portfólio, se quer lançar algum projeto, vai lá e depois, quando você tiver condição, você paga por um domínio. Né? É só voltando aqui, para eu não me perder. Por volta de 1 ano atrás, eu chamei algumas pessoas para o Otageek, alguns amigos de longa data, como a Bruna mesmo, e para vir para o site, a gente começou a escrever o conteúdo de cultura pop. Só que, antes disso, teve um outro fator primordial, que foi o meu contato com outros jornalistas que também queriam trabalhar com cultura pop e que foram influenciados pelo Omelete, pelo Jovem Nerd. E isso foi muito bacana. Eu tive uma quebra de perspectiva que eu vi assim, cara, tem tanta gente igual o Hiller que quer trabalhar com isso hoje. Então, acho que em maio do ano passado, eu estava dando uma palestra sobre cinema e quadrinhos numa faculdade lá em Uberlândia, e lá no auditório tinha um jornalista cultural também. Eu troquei uma ideia com ele, chamei ele para o Otageek, e aí eu fui chamando outras pessoas, Acaba que hoje, acho que a gente está com umas 32 pessoas na redação do site. Cada uma dessas pessoas tem a sua função ali, seja redator, seja editor de vídeo, editor de podcast, seja repórter, porque antes da pandemia a gente fazia cobertura de evento, a gente tinha cinematografista, a gente tinha toda uma equipe para fazer coberturas externas, né, não só trabalhando no meio digital. E acabou que o Otageek é o que é hoje, né, por causa dessa organização, porque temos pessoas que acreditam no projeto, que se empenham e se dedicam ao projeto. Por hora, ele não é rentável ainda para a gente, mas nós abrimos um financiamento coletivo no Apoia-se. Então, inclusive aproveitando, se alguém quiser apoiar o Otageek, o site é otageekbr.com, depois eu deixar aí no link da live, eu passo para o Jorge passar para vocês, mas nós abrimos uma conta no Apoia-se. Por que a gente abriu essa conta? Porque o nosso site hoje ele tem um domínio, a gente paga, tem despesas mensais, no caso eu pago elas,
Mas o intuito é que, com a renda do apoio, eu possa pagar essas despesas fixas e a gente possa expandir e profissionalizar ainda mais o projeto, né? Mas, aí, igual eu te falei, hoje o Otageek já está com quase 300 matérias online e a gente está assim, tá na nossa melhor fase, porque a gente está com um corpo que se dá muito pelo projeto, faz as coisas acontecerem, né? E depois que começou a questão do isolamento social, uns 2 meses atrás, eu vim aqui para Catalão, e aí eu voltei a trabalhar mais no macro mercado regional, né? A gente voltou a promover quadrinistas daqui, igual o Yuri, que é ilustrador daqui de Catalão, lojas que trabalham para a cultura pop, a gente está trabalhando com eles também, fazendo algumas permutas. E é isso, assim, o Otageek está na melhor fase, inclusive a gente está conseguindo ter algumas chances muito grandes, igual o Maurício de Souza deu uma entrevista para a gente essa semana. A gente está conseguindo fazer podcasts com roteiristas de quadrinhos da Marvel. Então, para a gente está numa fase que a gente está muito orgulhoso do projeto, estamos crescendo. E o mais bacana é que é algo que nasceu aqui em Catalão. Então, é algo local que é para todo mundo, né? Interessante, Hiller, como isso, né, a dimensão, né, vai crescendo, crescendo. Eu queria até pedir desculpa para você no início, porque eu acho que você deve ter citado o Omelete, e eu voltei a comentar o Omelete, mas é porque eu estava preocupado com o delay aqui, com o layout que estava aparecendo e funcionar no YouTube, né? Então, desculpa se eu comi essa bola aí no início, né? Mas você estava falando aqui nessa última resposta desses eventos de cultura pop, né? Como são esses eventos, assim, você podia falar, porque parece que você despertou mesmo com esses eventos, né? Entre outras coisas, óbvio, mas como que são esses eventos, assim, se você pudesse falar um pouco sobre isso? Então, posso sim. Eu vou usar um termo que a gente usa no marketing, que é a persona, né? Que é a persona que consome determinado produto ou determinado evento. Eventos de cultura pop, eles atraem um certo perfil de persona, que são um certo perfil de pessoas que vão para esses eventos. E, querendo ou não, isso não são todas as pessoas, assim, para quem está acompanhando a live. Se você for olhar o consumidor de cultura pop, pelo menos há 8 anos atrás, que quando começou a surgir esse movimento dos eventos de cultura pop no Brasil, geralmente são jovens que são introspectivos, que têm poucos amigos, às vezes passam por problemas, por transtornos psicológicos, que aí, às vezes, eles encontram na sua bolha digital amigos distantes. Então, querendo ou não, eu sou muito grato por causa disso, mas a cultura pop ela faz um trabalho social também, né? Porque é através dela que você encontra pessoas semelhantes a você e você pode ter amizades, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim como 10 anos atrás, eu era um adolescente que eu tinha esses problemas e quando eu ia nesses eventos, eu me sentia bem, porque eu via várias pessoas como eu que estavam ali se divertindo, não estavam sendo julgadas, não havia bullying, não havia discriminação. Então, era um evento agradável, um evento familiar. E aí, isso foi o meu gatilho que me despertou, né? Mas, tanto que, assim, esses eventos eles são especiais porque eu conheço várias pessoas semelhantes também, que, por exemplo, que tinham vergonha do seu próprio corpo e queria fazer um cosplay. E aí, às vezes, a pessoa se sentia insuficiente. E nesses eventos elas tinham espaço que elas eram aplaudidas, que elas eram valorizadas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque é um trabalho social, né? Mas o que mais me agrada desses eventos é isso, é a liberdade que você tem, e ali você está em vários universos, porque antigamente esses eventos eram assim, um evento de cultura japonesa. Você vai lá com comida japonesa, vê coisas da cultura japonesa, um evento de cultura americana. Você vai lá, tem os quadrinhos, tem essas coisas. Agora, hoje em dia, tudo isso está juntado, assim, é um grande universo e tem espaço para todo mundo, né? Mas o que eu posso dizer assim, desses eventos? É isso, assim, eles são importantes por causa disso. Mas só para sintetizar melhor assim, a minha fala, eu acho que o Otageek em si, aqui para a região, ele tem uma grande importância cultural e social por causa disso.
Porque esse perfil de público de pessoas que vão nesses eventos, assim, às vezes, querendo ou não, eles têm algum problema, assim, com outros meios sociais, com outras bolhas, sendo que nesses eventos não existe esse problema. E o Otageek, eu já recebi mensagem, assim, por exemplo, quando a gente tinha as caravanas, iam muitos menores de idade, que a gente tinha que pegar a autorização dos pais, os pais iam levar lá na porta do ônibus, pra gente levar para o evento. Que quando voltava do evento, eles me agradeciam, falavam assim, meu filho só ficava trancado no quarto, meu filho às vezes tinha depressão, e aí por causa do Otageek, ele tem amigos hoje em dia, ele sai de casa. Então, eu tenho uma noção do nosso impacto não é só entretenimento, que a gente leva, é algo relacionado à união e algo que faz um trabalho social nas vidas das pessoas. Eu falo assim porque eu fui esse jovem, eu já passei por isso, e aí hoje em dia, você vê assim, às vezes você vê uma criança que está lá no celular assistindo anime, e às vezes você nos pergunta assim, gente, por que essa criança está lá? Por que esse jovem está lá? Será que as suas estruturas sociais estão bem, estão ok? Mas querendo ou não, a cultura pop, ela passa essas mensagens de conscientização e de ajuda às pessoas, né? Tanto que eu falo assim, o meu caráter, quem eu sou hoje, foi moldado em cima de quadrinhos que eu li, porque quadrinhos é o meu posicionamento político, né? Quadrinhos é isso, passa política, passa informações relacionadas a molde mesmo de quem você é como humano, né? É interessante o que você está falando, porque a gente tem uma visão meio, vamos dizer assim, a gente, assim, falando no geral, né, tem uma visão meio estereotipada, né, da cultura pop, e quando você fala assim, como isso tem um trabalho social, como a cultura pop isso tem uma dimensão social, né, você usa a palavra personas, né, de pessoas, né, que você fala que vão até esses lugares, se sentem sujeitos, né, se identificam com esses lugares e vem essas companhias, sabe que por incrível que pareça, até estou fugindo um pouco do roteiro que eu tinha feito aqui, porque está muito interessante, é muito interessante isso que você colocou, né? Eu fiquei lembrando daquele The Big Bang Theory, né? Que tem a série, e ali o processo todo, os quatro, eles são fissurados pela cultura pop, mas aí também, até te perguntar um pouco sobre isso, essa relação com a cultura nerd, com os nerds, né? E assim, é uma comédia, uma série que é irônica, tal, ela é muito engraçada, mas a história de vida deles, o que eles passaram é trágico, né? Porque eles sofrem bullying o tempo inteiro, eles não se enquadram naqueles jovens tradicionais, assim, que vamos dizer, que todo mundo, convencionalizados, vamos dizer assim, né? Sim. E como eles, o tempo inteiro, eles vão colocando a questão da baixa estima, né? Como eles são, assim, pela própria sociedade. Então, eu queria ver como que relaciona com essa ideia do nerd, assim. Porque ficou meio estereotipado, né? Essa questão da cultura pop nesse sentido, não tem essa parte? Eu acho que ficou banalizado, né, pra gente falar. Porque antes, assim, eu falo antes, gente, eu tenho 25 anos. Então, pra mim, eu já posso falar da minha época já. Mas antes, sei lá, vamos jogar 15 anos atrás. A figura do nerd é aquela pessoa que gosta de, como pode dizer assim, uma pessoa que estuda, que é o CDF, né? Tem até esse estereótipo, vamos dizer assim, com características visuais, né? Usa óculos, usa aparelho, é o nerd, né? Essa figura, 15 anos atrás, ela era uma vítima de opressão, ela era uma vítima de bullying constante. Eu passei por essa fase, eu fui, assim, até hoje eu tenho essa própria caricatura de ou é nerd ou eu trabalho com TI, mas eu não ligo para isso, mas antes era algo depreciativo, né? E aí, com o boom e a popularidade dos filmes de super-heróis que levaram a cultura pop para um âmbito maior, que hoje em dia qualquer pessoa sabe quem é Capitão América, quem é o Homem de Ferro, e já viu um Vingadores aí, e isso popularizou a cultura pop, né? E aí, hoje em dia, você ser nerd, você ser geek, é você ser fã de algo desse universo. E hoje em dia não é algo depreciativo. Não tem a mesma relação de antes. O nerd de antes, hoje em dia, ele é legal. Hoje em dia é algo cool. Só que a gente tem uma problemática muito grande que entra aí no meio, que é a comunidade geek, né? A comunidade geek, o nerd,
Ter preconceito com outras pessoas, que é algo que meio que não condiz. Alguém que sofria bullying no passado, hoje pratica bullying com outras pessoas. Hoje, a comunidade nerd em si ela é conhecida por ser tóxica, por ser misógina, por ser LGBTfóbica. Então, de forma, assim, tirando os aspectos do jornalismo cultural do Otageek, eu particularmente não sinto nenhum orgulho de falar que eu faço parte da comunidade geek, porque é uma comunidade que é complicada e que parece que eles não entenderam nada, que eles não entenderam o que os quadrinhos do Stan Lee quis dizer lá na década de 60, eles não entenderam que obras como o Watchmen querem dizer, então é algo que se tornou banalizado, né? E Big Bang Theory, inclusive, eu não acompanhei muito, mas foi uma série muito importante para consolidar isso, para mostrar que a popularidade da figura do nerd, né, hoje em dia. Mas, Rogério, só um instante aqui, que meu cachorro tá aqui do lado. Vem cá, cachorro. Vai. Meu cachorro foi ali, quase derrubou a iluminação, né? Então, como eu estava te falando, hoje em dia é banalizado, né? Mas Big Bang Theory foi bom para mostrar um pouco para as pessoas como que é essa cultura do nerd em si. Mas hoje em dia o nerd que a gente tem não é o mesmo do passado. É algo totalmente que essas pessoas têm que rever os seus posicionamentos e têm que entender que não faça aquilo que você sofreu antes com outras pessoas hoje em dia. Inclusive, agora, eu estou vendo no delay aqui, enquanto você estava resolvendo a questão do cachorro, eu não liguei o microfone, né? Porque eu estava falando para o pessoal aproveitar e colocar aí poder fazer alguma questão para a gente bater o papo aí, né? A Bruna, inclusive, está dizendo que o cachorro é um nerd tóxico. É mesmo. Hiller, aproveitando essa questão que você entrou aí dessa perspectiva social, né? O misógino. Inclusive, eu acho até que o site de vocês acho que é para desconstruir essas questões, né? Que foram construídas aí pela comunidade geek que você está falando, né? Sim, sim. Aí eu pensei, não, só para complementar, eu pensei assim, na questão dos coletivos midiáticos, né? Eu não sei se tem alguns, por exemplo, eu vejo o mais famoso, Anonymous, né? Ou então mesmo, eu não vou te falar, mas não sei se cabe essa questão, mas também falar do mediatização do ativismo, né? Não sei se cabe aí. E se a cultura pop, onde é que ela fica nesse meio? Se ela tem uma perspectiva de um ativismo político, alguma coisa, ou social, né? E se a gente pode fazer uma relação, por exemplo, com a mídia ninja. Estou dando aqui uma viajada. Sim, não, mas é super pertinente assim, o seu paralelo. A gente tem que levar em consideração, porque, querendo ou não, a cultura pop aqui no Brasil, levada por veículos de comunicação, ainda é algo novo. Por mais que a gente tenha o Omelete, tenha o Jovem Nerd, é algo novo que não é tão valorizado, mas ainda bem, a gente está, cada dia, passo de formiga, conquistando um espaço maior, mas é algo assim, como parte dos consumidores de cultura pop, vamos supor aqui, os que têm de 30 a 60 anos, que é aquele consumidor de quadrinhos da década de 80, que é mais velho, ele é mais tradicional. Sei lá, já 30 e poucos anos, ele é mais tradicional. Aí agora tem de 20 a 30 anos, que é a minha geração, assim, é uma geração mais inclusiva, que não tem nenhum problema com essas relações de posicionamento, né? Isso até os mais novos. Só que os veículos em si de cultura pop, às vezes eles se limitam para não... Por exemplo, se você agrada esse público, esse outro público aqui não vai ser agradado. Então eles ponderam muito, igual o Omelete mesmo, eles se limitam nos seus posicionamentos para não perder parte da sua audiência, porque às vezes pode ter esse recuo. Como eu sou uma pessoa que nasceu no meio digital, no meio da cultura pop, eu entendo a mensagem que é passada ali para essas pessoas, então eu não coloco amarras em questão de posicionamento. Tanto em questão de corpo da nossa redação. A nossa redação tem 30 e poucos membros. A nossa redação é bem diversa, tem vários homens, várias mulheres. A questão de posicionamentos também, a gente tem várias pessoas. Então, eu coloco
como dizer assim, um máximo de pessoas diferentes para ter vários pontos de vista diferentes. E eu não coloco amarras em questão de conteúdo, né? Igual nós temos aí na questão do mês da visibilidade LGBTQI+. Então, nós estamos com um trabalho entrevistando artistas relacionados à comunidade, artistas como ilustradores, quadrinistas. A gente está com uma live aí programada para promover a Ball Culture, que é a cultura do voguing, que nasceu lá na década de 80 em Nova York, lá junto com a comunidade LGBT. Então, são pautas que a gente não tem nenhum problema em abordar, e às vezes ela não pode ser tão relacionada à cultura pop, mas a gente acaba linkando. Por exemplo, lá no Otageek, no nosso podcast, a gente gosta muito de falar de saúde mental, de falar de depressão, de ansiedade, e aí a gente leva um psicólogo que trabalha em cima da cultura pop, e aí a gente usa personagens da cultura pop para poder abordar esses assuntos. Então, sempre que a gente quer falar de uma pauta que não é relacionada, a gente consegue puxar ela para o meio da cultura pop, para ficar agradável e para ficar bacana o conteúdo, né? Mas só para não perder aqui na sua pergunta, o Otageek a gente não tem limite de posicionamento nem de produção de conteúdo, né? Querendo ou não, a gente perde alguns seguidores ali no Instagram diariamente, só por ter uma bandeirinha ali que a gente colocou lá, mas isso pra gente não é importante. O que importa é quem está consumindo o nosso conteúdo. Se 10, 15 pessoas gostou pra gente, é isso que vale, não é quem não gosta. Então, eu, assim, não tenho nenhum problema de posicionamento, né? Mas agora, usar como ativismo, a gente não usa tanto como dizer assim, um político direto interferindo, por exemplo, na política nacional, porque não dá. Mas, por exemplo, eu conheci ano passado, em um evento em São Paulo, um quadrinista que ele fez uma história em quadrinhos, que a protagonista ela é lésbica, e ela falta um membro, ela falta uma perna, e aí a história, ela se passa em um país, no Brasil distópico, futurístico, onde um líder de Estado autoritário, que tem filhos, que tem envolvimento com crime, acaba montando um império ali do crime, e essa personagem vai atrás desse político, né? Então, por exemplo, a gente pode promover esse tipo de quadrinho para poder falar sobre isso, e aí a gente consegue se expressar, né? A gente se expressa por referências. Inclusive, esse quadrinista, ele me deu o quadrinho dele para fazer uma crítica, e eu estou devendo essa crítica para ele, mas eu vou soltar ele em breve. Mas, igual a Mídia Ninja, inclusive eu gosto muito do trabalho do pessoal do Mídia Ninja, eu acho muito bacana. É um trabalho jornalístico, assim, contemporâneo, muito bom, porque eles, assim, a visão deles é legal, o espaço deles abrirem para vários jornalistas do Brasil todo produzirem conteúdo é legal, mas eu não vejo o Otageek tão ativista como eles. A gente segue o nosso rumo, mas a gente faz o que dá pra gente fazer, né? É interessante essa questão, voltando um pouco para esse campo, né, político, social, aí, inclusive até você, né, tá dizendo, você escreveu isso, né, cresceu lendo X-Men, e tem um aluno aqui aqui na universidade, né, que ele faz um mestrado em história sobre o X-Men, né, porque o X-Men trabalha com toda, é muito interessante, trabalha com toda essa ideia da diversidade cultural, né? Diversidade cultural no sentido ou diferente, não é nem a questão cultural, mas a de pessoa ser diferente, né? E essa diversidade, eu acho isso muito interessante, né? E, inclusive, você cita aí a ideia de distopia, né? Eu estudo bastante utopias e distopias, aí acho que é um outro gancho que dá até para você, se puder falar um pouquinho, porque as distopias hoje, elas são, né? Elas são uma cultura pop, né? Você pega Jogos Vorazes ou tantos outros livros, tal. O cinema de Hollywood tem um monte de distopias, né? Aí você não vê que isso também é a perspectiva positiva. A distopia não é positiva, é óbvio, mas assim, não é a perspectiva positiva da cultura pop fazendo a crítica, fazendo os alertas. Você não vê como que você pensa isso? Sim. Assim, eu só complementando o meu comentário anterior. Como veículo de comunicação, porque o veículo de comunicação, quando ele vai fazer uma matéria, seja política, seja o que for, ele se posiciona ali e eles vão direto ao ponto, né? Às vezes a cultura pop a gente não consegue abordar isso de forma tão direta, né? Mas, como você falou, né? Essas distopias, elas são frutos da cultura pop, né? Elas estão aí no nosso imaginário.
Inclusive lá no site do Otageek a gente tem uma coluna só de literatura e o pessoal gosta muito de fazer análise de distopias. Se eu não me engano, tem uma análise do livro 1984, do George Orwell, que as pessoas até traçam muitos paralelos com a nossa realidade, infelizmente, né? Mas temos, por exemplo, tem uma distopia que eu gosto bastante, que é a The Handmaid's Tale, o Conto da Aia. Não sei se você já ouviu falar, que é da Margaret Atwood, se não me engano. É um livro maravilhoso, a série também é maravilhosa também, é muito boa e vale a pena o pessoal assistir. Mas eu acho que eu fugi um pouco aqui da sua pergunta, Elias. Pode fazer ela de novo? Não, a questão era sobre. Eu estava. Mas, na verdade, é isso aí mesmo que por aí que você estava falando, né? Essa questão da distopia como um futuro, e é um futuro tenebroso, né? E quem está trabalhando com isso, com esses imaginários distópicos, não é academia, não são filósofos, não são cientistas sociais, nada. Quem está fazendo esse trabalho é a cultura pop, né? Através do imaginário, principalmente do imaginário do cinema. Não é? Então, assim, você vê que não é... E tem vários filmes aí que, inclusive, eles viram assim, trabalhos de artigos, eles viram monografias, ou pesquisa, como eu disse, que tem um aluno pesquisando o X-Men, pensando nas diferenças dos corpos humanos, né? Diferença de forma de ser. E era por aí que estava. É interessante você falar a questão de X-Men, né? Porque X-Men é a obra que eu mais gosto na cultura pop. Por quê? Porque X-Men é um espelho da nossa sociedade, né? X-Men, eles foram criados ali pelo Stan Lee lá na década de 60, 64, pelo Jack Kirby e Stan Lee, e aí eles fizeram como uma metáfora às minorias, né? Tanto que hoje em dia as pessoas falam assim, não tem como você ser preconceituoso e gostar de X-Men, porque isso não cabe na mesma colocação, né? E é muito bacana porque eles não representam só uma comunidade, são todas, não é só a comunidade LGBT, não é só as mulheres, não são apenas os negros, qualquer pessoa que se vê como minoria, elas estão ali sendo representadas naquelas histórias. E o que eu acho mais bacana é que eles têm aquela questão também de eles serem uma família. Outros personagens, outros heróis como Vingadores, a história deles, assim, não desmerecendo a equipe, é uma equipe de heróis que vão bater no vilão, que quer dominar o mundo, que tem um plano maléfico ali. Essa é a história, o bem contra o mal, né? X-Men não, X-Men nunca é isso. X-Men é uma família ali que está unida, eles têm os seus conflitos e eles têm que viver com uma sociedade que os persegue, que os oprime a todo instante. E aí eles têm os seus personagens ali principais, né? Tem o Xavier, que tem um posicionamento de não somos iguais a eles, temos que defender a raça humana, e tem o Magneto que quer destruir os humanos, né? Tem até um paralelo, se eu não me engano, histórico, não sei se eu acho que eu posso estar errado, mas alguém me corrija se estiver errado. O Martin Luther King, eu acho que tem algo assim, que eles colocam como eles são opostos. Mas eu não consigo confirmar agora. Mas enfim, mas X-Men é muito bom por causa disso, por causa das histórias humanas. E lá eles sempre, assim, dentro do universo dos quadrinhos, dentro dos X-Men, é a equipe que tem o maior número de diversidade. Lá tem personagens LGBTs, porque isso ainda é um tabu na cultura pop, porque não é representado da mesma forma. O número de conteúdo que a gente tem, feito com o público heteronormativo, não é o mesmo relacionado à comunidade LGBT, e X-Men trabalha bem isso, desde o início. E, assim, eu fico feliz porque os filmes da Marvel, esses Vingadores da vida, eles atingem um público muito alto. O Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria de todos os tempos. Se você for parar para pensar, o filme que mais visto de todos os tempos é um grande evento temático, cheio de explosão, cheio de heróis ali. E aí você pensa para a importância cultural que isso tem. Quantas pessoas que viram esse filme, quantas pessoas tiveram acesso a esse material. E algo que eu fico feliz é que daqui a uns 4 a 5 anos, os X-Men vão estar nos cinemas e vão ser o carro-chefe da Marvel. Então eu espero que eles levem essa essência dos quadrinhos para o cinema e que com isso a gente consiga ter um reflexo melhor nas nossas relações fora da indústria cultural mesmo, né? Porque às vezes a gente vê algo trágico acontecendo na vida real e a gente não fica chocado. Mas se a gente vê isso acontecendo em um filme, uma novela, a gente fica chocado, fica afetado, pode refletir, né? Então, quem sabe, se a indústria cultural refletir mais
essas questões de igualdade, de respeito no cinema, pela Marvel, pelos X-Men, a gente possa ter uma sociedade melhor como um todo, né, no futuro. Eu queria até pegar um gancho do que você está falando. Eu ia ler aqui uma colocação do Ulisses, mas queria aproveitar para a gente, nessa última fala sua, pegar esse gancho, porque eu estava pensando nessa avalanche que você está falando aí de super-heróis, né? A que se deve a gente ter tantos filmes, pegando pelo cinema, né? Os filmes ser tão hoje, são assim, batendo recordes de bilheteria, né? E essa disputa até que apareceu, assim, a DC Comics, né, com a Marvel, né, os heróis que são da DC Comics, os heróis da Marvel, e essa disputa para o lançamento de filmes, né, parece, assim, uma questão, aí entra essa perspectiva do mercado na cultura pop, né, essa apropriação mesmo de mercado, né, não sei como você pensa um pouco e por que essa proliferação tanto de heróis, só que a gente está precisando muito de super-heróis, né? Sim, eu acho que chegou até a dar uma saturada, né? Tem um diretor, eu acho que é o Martin, não sei se é o Martin Scorsese, que ele até criticou os filmes da Marvel por falar assim que eles são um grande parque temático, que você tá ali só para sentir as emoções à flor da pele da hora e que aquilo lá não é cinema. Na época que ele deu esse posicionamento, eu parei um tempo e falei assim, gente, será que não é cinema? Eu parei para analisar, assim, e aí eu vi que, assim, eu entendi o que ele quis dizer, não concordo 100% com ele, assim, quem é o Hiller para discordar de Martin Scorsese, né, mas eu refleti sobre, né, por parte, esses filmes de super-heróis, eles são importantes porque eles atingem um público maior, e aí eles acabam levando a visão do estúdio, seja o que for, né, igual eu falei, a questão do X-Men. Por outra parte, eles são ruins porque eles acabam de esquecer de trabalhar aquilo lá que eu falei, né, se você não vê relações humanas, se você não vê conflitos humanos, histórias de pessoas no cinema, e você vê cada vez algo mais espalhafatoso, algo que parece um parque temático, que é algo mais que toca na sua emoção de euforia, às vezes você repensa a posição do cinema, né? O que o cinema está passando para você? O que você está vendo ali, né? Não que Vingadores não trabalhe relações humanas, não que esses filmes não trabalhem relações emocionais entre os personagens, claro que eles trabalham, mas tem muito disso de quanto mais gigante, megalomaníaco for o filme, melhor ele é, mais bilheteria ele alcança. E acaba que a gente esquece de, às vezes, a gente vê um filme, por exemplo, um filme brasileiro, que tem sei lá, conta a história de uma doméstica que sofre um acidente, que tem os seus dramas diários, e que faz a gente ter uma empatia por uma pessoa, do que a gente vê um Hulk verde de CGI. Então, faz a gente pensar como a gente consome esse material, né? Como que a gente traz esse material para a nossa vida, né? E é interessante isso que eu estava lembrando aqui. Pô, já segui, meu roteiro aqui já era. É que você vai colocando tantas coisas interessantes aí, eu vou puxando, né? No que eu vou pensando aqui, até... Antes eu vou falar aqui o que o Ulisses está comentando, porque senão eu passo batido. Que ele está dizendo assim, a cultura popular está presente... Ulisses Rocha Filho, né? A cultura popular está presente na literatura, na música, danças, festas, e o interesse é que, em plena época da globalização, volta ao seu erudito, ao tradicional, com outra ressignificação. Não sei se você quer comentar isso, quer comentar o que o Ulisses falou. Assim, vou comentar brevemente, como eu tinha falado no começo da live, né? Porque se a gente for falar da cultura popular, não é só a cultura pop. Envolve o teatro, envolve a música, envolve eventos em escalas regionais, nacionais, né? Mas acontece muito isso que ele falou, que é a questão por exemplo, dos veículos de comunicação tradicionais acharem que cultura popular é só uma novela, é só algo que passa na TV, é só o programa de auditório. Mas é muito importante a gente, principalmente nesse período agora, de isolamento social, que é um período que a gente tem que valorizar ainda mais a cultura como um todo, que a gente tem que olhar para essas outras vertentes da cultura, né? Mas eu não só penso isso, mas como eu aplico, porque igual, eu acho muito importante você olhar um cantor que tem 90 seguidores no Instagram, ir lá e conversar com aquele cara, ir lá e dar um espaço para ele, ir lá e valorizar a produção cultural que ele está fazendo. Então, é algo que tem um ressignificado, mas em primeiro momento a gente tem que ressignificar a nossa relação com a cultura.
como a gente está abordando isso. Não é porque eu estou à frente de um site de cultura pop que fala de filmes, fala de séries, que eu vou esquecer de outros movimentos artísticos, né? Então, mas eu acho pertinente o comentário dele, assim, eu até concordo com o que ele falou. Mas eu acho que a gente tem que, cada um tem que fazer a sua parte e ver a sua própria relação com a cultura, né? Interessante, parece que essas fronteiras, assim, elas vão um pouco caindo, né? Alguns vão dizer que isso é pós-modernidade, né? Que a pós-modernidade já não separa mais as coisas e põe em categoria e hoje tudo pode ser feito, né? Aí eu estava lembrando, por exemplo, os 3 filmes de 2019, né? Que segundo muitos, até críticos de cinema, eles disseram que esses 3 filmes resumiriam muito o planeta, o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Um deles é o Bacurau, que o Bacurau não é só para o Brasil, né? O outro é o Parasita, que ganhou o Oscar, né? Que é um filme asiático e ganhou o Oscar, foi impressionante até isso, porque não é o roteiro que segue né? Exatamente. E o outro que me chamou a atenção é o Coringa, né? O Coringa é um filme poderosíssimo, né? E é um filme até então um personagem que vem da cultura pop, mas um personagem extremamente transtornado, e o que a sociedade, né? Quantos de nós viramos coringas por aí, né? O que a sociedade faz com isso? Então eu vejo com essas fronteiras, parece que elas estão caindo, né? O que é cultura pop, o que é erudito, o que é popular, enfim, né? Exato, e inclusive é bom você citar esses filmes. Eu gosto dos 3, são filmes maravilhosos, mas o primeiro filme, o Bacurau, ele é um filme que ele me impactou de uma forma tão grande, que é o meu filme nacional preferido do ano passado também, por um simples detalhe, assim, uma coisa bem simples, é ele mostrar o Brasil do jeito que o Brasil é, sem máscaras. O Brasil que está sendo retratado ali em Bacurau não é o Brasil das novelas das 9, que você vê ali a elite carioca no seu jantar de domingo, é o Brasil que você vai ver alguém no São João daqui, vai ver aquele Ipanema de Catalão. É muito legal você ver o povo brasileiro sendo retratado no cinema sem filtro, sem, como dizer assim, sem outras camadas superficiais, sem estereótipos. Mas o mais legal ainda é que o Kleber Mendonça conseguiu fazer um choque cultural, porque a gente consome tanta cultura americana, tantos filmes de Hollywood, que às vezes a gente vê um brasileiro com uma xícara de café ali na TV, que a gente fica assim, meu Deus, o que é isso, né? E aí o Kleber Mendonça foi muito gênio em chocar o cinema de Hollywood com os americanos lá, com a população de Bacurau, que é o povo brasileiro, que é vamos dizer assim, a maioria dos brasileiros, porque eu não gosto da representação que a gente tem do Brasil na televisão brasileira, seja nas novelas, seja em programas, porque eu acho que eles colocam muito para representar um grupo social ali que se denomina elite, mas para mim não é elite, eu acho esse termo até um pouco errado, mas as pessoas falam elite, e o restante da população brasileira só assiste, é representado ali por um empregado, ou por um chofer, ou então tem o seu sonho de ser que nem a grande empresária que é a protagonista da novela das 9. O Kleber Mendonça foi lá e quebrou isso daí, mostrou o Brasil sem nenhum filtro. Eu gosto muito. Quem não viu, veja Bacurau, né? O outro filme que você falou foi o Parasita, né? Parasita também, que filme espetacular. Que filme maravilhoso, né, Rogério? Eu acho que ele merece todos os Oscars que ele levou, e eu acho que o sucesso dele é a questão de retratar também o mundo capitalista, né? Porque o capitalismo lá da Coreia, o capitalismo está aqui no Brasil, e eu acho que não tem como você não se identificar, né? E o Coringa é isso, né? O Coringa, ele não é baseado nos quadrinhos, assim, não segue a história fiel dos quadrinhos, mas tem muitas referências, e eu achei a abordagem do George Phillips muito boa e muito necessária, que é tratar, no caso, uma pessoa com transtornos mentais e ainda conseguir criticar o sistema de saúde ali, né? Porque você vê que o personagem do Coringa faltou foi apoio, né? Acabaram o tratamento dele e deu no que deu, né? Tinha um tratamento SUS dele ali. Mas é isso. Inclusive, eu queria até perguntar, Rogério, o que você acha desses filmes assim? Você, Rogério? Pô. Eu não sou que tô fazendo a live. Não, eu tô brincando. Ô, Yuli, desculpa às vezes, porque eu tô, às vezes, olhando aqui, pegando pelo celular, porque tem gente ainda procurando o link, tá? Não, sem problema. Como mudou o link do YouTube, então, eu tô tentando aqui, né,
batendo escanteio, correndo para cabecear. O Marcos Rossini aqui tá dizendo que você tá fazendo excelente fala, tá te elogiando aqui, tá? Então, valeu, mano. Então, eu vou dar uma palhinha bem rápida, assim, porque eu acredito que esses 3 filmes, né, são poderosíssimos. Porque eu vou nessa toada aí, sim. Eu gosto muito da cultura pop, acho que aquela coisa meio que o Engenheiros do Havaí falou, né, o Humberto Gessinger, o papo é pop, né? Assim, o que não é pop hoje em dia, né, no mundo de redes sociais, de Facebook, de Instagram, enfim, com tantos WhatsApp, de tantas coisas, então tudo ficou, de certa forma, meio que pop, né? Vamos dizer assim, popularizando mesmo, né? No sentido da popularização. Então, as pessoas, nesse sentido, elas têm mais acesso. E eu acho que Hollywood, assim, eu gosto muito de cinema, né? Algumas coisas que eu estudo mais é cinema. Eu acho que Hollywood meio que se... o Michael Moore disse uma vez uma frase dizendo assim, ó, a época que ele estava fazendo filmes mais críticos, né? Porque agora parece que ele está aí, não sei, eu vi umas críticas aos filmes dele que fiquei meio preocupado. Mas ele dizia assim, pô, até meus filmes, o capitalismo se apropria, né? Ou seja, o capitalismo não tem mais escrúpulos. Então, o que vender, ele se apropria, né? Aí esses 3 filmes, então, o Bacurau, o Parasita foi o Bacurau, ele foi um boom, assim, no Brasil, né? Ele se tornou... Então, isso aí para ver a influência das redes sociais e desses mecanismos de difusão, de comunicação, né? De informação. O Parasita, assim, ganhou uma notoriedade que foi trazido, assim, ganhou o Oscar, né? O filme ganhou o Oscar. E o Coringa, assim, ele por si só, as pessoas já iriam ver baseado naquele personagem, né, que o Hugo Ledger, né, que fez, foi emblemático, né, aquele Batman sombrio. E as pessoas já estão discutindo essas coisas, né, pela cultura pop, pelas culturas... E eu penso assim, eu já usei em aula, pelas ciências sociais, 2 filmes de Hollywood para trabalhar questões... Claro que a gente dá aquele recorte, né? Por exemplo, Preço do Amanhã. Preço do Amanhã é um filme com o Justin Timberlake, o protagonista, mas é um filme marxista, pô. Eles só trocaram a ideia da moeda pelo tempo, né? E o outro é o Avatar. O Avatar é um filme também que foi um dinheiro enorme para produzir o filme, né? Tecnologia e tudo mais. Só que ele trabalha com a questão indígena, né? Então, são metáforas poderosas, assim, que é possível ser utilizado, e vem tudo dessa... Eu até te falar, pegar o gancho para você, perguntar o que você acha. Você fez jornalismo, né, Hiller? Não sei se você estudou, por exemplo, o que fala a Escola de Frankfurt, né? Eu dei aula no jornalismo há algum tempo, e lá, eu não sei como você pensa isso. O Adorno acreditava, né? Adorno, Horkheimer acreditava que a indústria cultural de massa era uma razão instrumental, né? Que iria alienar as pessoas, e isso pela música, todas as artes, né? E o cinema nem estava, o cinema já tinha alguma coisa lá, mas também estava no rolo, né? Mas o Adorno, principalmente pela música. Mas aí, então, criou essa ideia da indústria cultural de massa, né? Aí, como você pensa isso? Onde que a cultura pop está nessa... Ela faz parte dessa... Você considera que ela faz parte dessa indústria cultural de massa? Assim, ainda está nessa lógica de Frankfurt? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Não, entendi. Então, eu gosto muito do Adorno. E eu tive uma teoria da comunicação 1 e 2, a gente estuda eles ali. E, inclusive, interessante, eu estava conversando com um amigo esses dias sobre isso, justamente sobre isso, né? Que a gente estava falando da questão da sua base moral em trabalhar com entretenimento, em trabalhar com a indústria cultural, né? Assim, quando começou a surgir esse movimento de Hollywood, assim, da indústria cultural alinhada ao capitalismo, eu acho que ainda é um pouco, ainda tem não tem como julgar de forma global, mas eu tenho a minha posição no Brasil, assim, porque eu acompanhei o movimento da TV no Brasil, mas de forma geral acaba que ainda né, porque querendo ou não, quando você chega em casa cansado do trabalho, você vai ver uma Netflix, você vai consumir alguma coisa, querendo ou não, é o que o Adorno falou lá atrás, a gente ainda faz. Se a gente não está trabalhando para não ter revolta, a gente vai se entreter, né? Basicamente isso. Mas como que a gente vai se entreter e como que é o conteúdo que a gente tem hoje em dia é totalmente diferente.
não vou dizer que ele não aliena a pessoa, muito pelo contrário, o Bacurau, o Coringa, Parasita, tá aí para mostrar que você faz críticas sociais, você reflete, você não está praticamente consumindo um conteúdo ali que não vai te dar nenhum retorno, né? Mas no Brasil, infelizmente, eu vou aproveitar isso aqui, é uma live aberta, eu posso falar, não funciona de um jeito legal. Porque se você for parar para pensar, né? Aqui no Brasil, o governo ele dá receptor de conversor de antena digital para todas as famílias. Se você for ir no CRAS de qualquer cidade, você tem direito a um receptor digital para poder assistir televisão, mas você não tem direito a saneamento básico. Então você pensa assim, quais são as prioridades de quem está no poder, né? Mas se você for olhar para o passado da TV brasileira, nós tivemos grandes contribuições para a educação do país, como a TV Escola, que é um marco na nossa história na questão da educação, mas nós temos os programas de auditórios, os programas que banalizam as mulheres, banalizam as pessoas, são verdadeiros pão e circos dentro da TV, dentro da mídia, porque, assim, eu não estou fazendo uma crítica ao programa de auditório de Eliana, dessas pessoas, estou dando só a minha posição aqui, eu quero deixar isso bem claro. Mas se você for parar para pensar, às vezes esse tipo de conteúdo não ajuda muito as pessoas, faz mais atrapalhar. Só para fechar aqui o meu comentário, um outro pivô dessa alienação que a indústria cultural traz no Brasil são os jornais sensacionalistas, que são os Balanço Geral da Vida, Chumbo Grosso, esse tipo de conteúdo amador aí. Às vezes, tipo, emissoras como a Record, tem muitos jornais desse escopo, que inclusive... eu não sei se você sabe, Rogério, mas o jornal, tipo Balanço Geral, esse jornal só existe no Brasil. Qualquer outro país no mundo é proibido esse tipo de jornal, porque é um jornal sensacionalista, é um jornal que denigra a imagem do jornalismo e que ele faz mal para a sociedade, tanto que esses programas da Record direto eles são pontuados pelo Conselho de Ética de Jornalismo por questões de respeito às pessoas que estão sendo entrevistadas, por questões dos seus quadros. Então, querendo ou não, o Brasil, eu acho que nós, como assim, nós do meio da comunicação no geral, seja TV, seja meio digital, seja impresso tradicional, nós temos que olhar a nossa relação com a indústria cultural e ver o que a gente fez no passado, qual foi o reflexo para a nossa sociedade, o que a gente está fazendo agora e o que a gente pode mudar. É praticamente isso que eu penso, Rogério. Sim. O Ulisses aqui está citando que o Coringa fez 80 anos, né? Sim, o Coringa... O personagem. O personagem, Ô, Rio, eu queria aproveitar, pegando esse gancho que a gente está discutindo aí. Eu não sei se eu puxo muito para o cinema, você fica à vontade para mudar, puxar para outro lado, né? Mas eu estava pensando nessa coisa de discussão de gênero, né? Na cultura pop. E há um empoderamento da figura da mulher, né? No cinema, por exemplo, isso é notório, né? A mulher como protagonista. Parece que Hollywood já entendeu isso, né? Há um tempo atrás houve uma pressão para que os negros sejam protagonistas, agora, e há um tempo já as mulheres. Eu fiquei até espantado, eu gosto muito do Mad Max, aquela trilogia do Mad Max, né? E o Mad Max, na sua refilmagem, o Max foi coadjuvante, né? A protagonista foi a Furiosa, né? Que era uma mulher muito determinada. Oi? Se eu não me engano, é a Charlize Theron que interpreta ela. Exatamente. Queria que você falasse um pouco desse empoderamento na cultura pop, né? Empoderamento da mulher mesmo, né? Então, antes, Rogério, eu pensava como você. Eu pensava assim, que legal, eles estão dando ênfase. Até eu parar para ouvir um podcast com mulheres falando sobre representação de mulheres na cultura pop. Inclusive, é um dos podcasts lá do Otageek, se eu não me engano, é o 18, que a gente gravou em participação com o coletivo Mulheres Jornalistas. Só as redatoras da redação falaram sobre esse tema, e aí foi bom que eu tive um outro ponto de vista, né? Porque se você for colocar na bagagem, igual o Mad Max mesmo, você for ver a quantidade de filmes de Hollywood que tem protagonistas masculinos, que mesmo assim, as personagens femininas, a trama delas, quando elas estão em cena, que elas estão tendo diálogo, elas estão falando sobre assuntos relacionados a homens, a personagens do filme masculinos.
Então, às vezes, só ter a mulher ali não é ser representada, porque a mulher que está sendo passada ali não está representando as mulheres em si, né? Eu vou até usar algumas falas do podcast das meninas. Aí, para quem quiser ouvir, é só acessar lá depois o nosso podcast, vocês vão poder ouvir na íntegra, né? Mas a nossa redatora Leda, ela colocou muito bem a questão das mulheres, de como elas aparecem, porque às vezes as mulheres elas caem em estereótipos nas representações. Vamos pegar o Vingadores, tem a Viúva Negra. Viúva Negra, no começo que ela apareceu nos Vingadores, ela está ali para ser a única mulher de equipe. Ela começa sendo sexualizada, e aí nos últimos filmes ela passa a ter o estereótipo de mãe. Então a Viúva Negra, ou ela é uma agente sexualizada, com sex appeal, ou ela é mãe. Ela não tem outra vertente. Tipo, a mulher ela não pode ter um momento de fúria, ela não pode ter um momento de delicadeza mesmo, ela não pode ter várias facetas. É sempre um estereótipo específico. Ela tá ali para ser namorada, tá ali para ser estudiosa, nunca tem várias vertentes. Então, essas representações não estão representando a mulher de verdade. Nós que somos homens e estamos vendo ali, a gente pode falar, não, bacana, tem muita mulher lá. Mas como que essas mulheres estão sendo abordadas do ponto de vista de outras mulheres? Por isso que eu acho muito bom um filme que foi lançado em fevereiro, que é o Aves de Rapinas, da DC. Esse filme, o Aves de Rapinas, ele foi dirigido por uma mulher, toda a mesa de roteiristas tem mulheres, figurino tem mulheres, então você vê que é diferente a abordagem ali. Você vê a partir de momentos sutis, por exemplo, uma luta entre duas mulheres. Se um homem vai dirigir uma luta entre duas mulheres, ele vai colocar elas dando soco na cara uma da outra, vai ter aquela coisa ali, só que lá naquele filme, por exemplo, eles colocam duas mulheres para brigar, e uma mulher deu um soco no peito da outra mulher. E aí você pensa, se fosse um homem fazendo essa cena, ele não ia imaginar que o soco no peito de uma mulher é a mesma coisa que um homem levar um golpe nos testículos. Ou então uma mulher, ela tá lutando de cabelo solto, o homem não vai entender que o cabelo vai voar na cara dela, ela não vai conseguir lutar, ela tem que prender o cabelo ali com a xuxinha, então uma mulher consegue ver isso, né? Então são pequenas coisas que, se a gente for parar para pensar, são mal posicionadas. E aí a gente vai falar, por exemplo, de Mulher Maravilha, né? O pessoal que é fã de cultura pop gosta muito de falar de Mulher Maravilha, que é um filme de uma heroína ali da Warner, é uma diretora mulher que está no filme, só que a trama da Mulher Maravilha, ela depende de ter um homem ali, que é o Steve Trevor ali, que é o amor dela, ele está a todo momento ali. Quando a Mulher Maravilha não está no seu filme solo, está em filmes como Liga da Justiça, que são homens dirigindo, você pode reparar ter um close na bunda dela, você pode reparar que ela é sexualizada, mesmo com a câmera. Se o cara vai filmar ela, ele não filma daqui para cima, ele começa dando foco nos peitos dela. Então, são tantas coisas pequenas que a gente não repara, mas que isso não representa a mulher. Igual Aves de Rapina, eu acho um marco, né, de história do cinema. Eu acho que tem muitos mais filmes seguindo essa linha. Ele até foi boicotado por parte da comunidade nerd. Eu acho que é justamente por isso, por homens não estarem acostumados a ver mulheres fortes no cinema. Mas só para encerrar aqui, falar um pouco de Capitã Marvel também, que é o lado da Marvel. Capitã Marvel fez sucesso aí. Marvel devia ter feito o filme da Viúva Negra lá atrás, só que ela fez só depois da Mulher Maravilha. E Mulher Maravilha, a Diana é uma mulher, representa a mulher, vamos dizer assim, a mulher com a sua feminilidade. A mulher ali, ela tá no seu relacionamento, ela tá na guerra, mas ela tá com o cabelinho arrumado, tá com a maquiagem ok. E a Capitã Marvel tem a representação da mulher máscula, que é a mulher de cara fechada, que é a mulher arrogante, que é a mulher que parece um homem em um filme protagonizado por homem. Que é, por exemplo, o Homem de Ferro e o Doutor Estranho. São personagens da Marvel que eles são prepotentes, eles são arrogantes, eles fazem algumas piadinhas chatas, tóxicas, por assim dizer, mas representa a figura do hétero descolado, do cara, não, aquele cara é bacana demais, olha o relógio do Tony Stark, olha aquele cara, ele é milionário, cara legal. Aí você olha a Capitã Marvel, que é igual a esse cara. Aí a comunidade nerd fala assim, não, mas mulher mal-humorada, que mulher antipática, que mulher isso, aquilo, sendo que tem outros personagens iguais, né? Mas é muito complicado para você ver. Mas se você for pesquisar mais a fundo, tem algumas diretoras, como a própria Patty Jenkins, a Greta, eu não sei, Greta Winger,
eu não sei, Greta alguma coisa, esqueci o nome agora, eu acho que é uma diretora muito boa, que ela foi indicada em algumas categorias do Oscar, ela só faz tramas com mulheres, então é algo que está sendo progressista, é uma pauta muito boa, que começou lá em Jogos Vorazes, né, com a Katniss, apresentando que dá para ter protagonistas mulheres e que esses filmes são rentáveis, mas é algo que tem muito a se fazer, muito a se andar, ainda tem muita coisa para vir pela frente para realmente representar as mulheres igual representa os homens na cultura pop. Hiller, inclusive parece até que você estava com o chat aí aberto, né? Porque a Bruna tinha falado, antes de você começar a falar sobre Aves de Rapina, ela tinha colocado aqui, cita Aves de Rapina. Você já comentou então, sobre o filme, né? Eu queria fazer uma última questão aí para você, para esse roteiro meu aqui, e se o pessoal quiser fazer umas colocações aí no chat, né, para a gente ir pensando e fechando, né, não sei. Antes disso, eu queria deixar um recado que esse é um projeto que nós fazemos 4 encontros no mês, né? E como ele é pela universidade, quem participa de 75%, nós fornecemos um certificado, né, de participação para você, né, Hiller, que apresenta e tal, que é para dar uma cara institucional, né? E agora o pessoal, então, que tiver o interesse, participou dos outros 3 ou de outros 2 desse mês, por favor, deixa no chat aí o nome completo e o e-mail, né? O nome completo acho que já aparece automaticamente, mas o e-mail, para a gente depois ir na nossa relação e ver quem é que pode receber esse certificado por horas. É para dar uma fidelidade, né, no público. Ver se transforma, porque nós estamos fazendo todas as quartas-feiras esses encontros, né? E outra coisa, nós temos um grupo de WhatsApp para otimizar e fazer uma circulação maior dessa informação das lives, né? Então, vocês podem deixar aí o telefone, se vocês autorizarem, né? Deixar o telefone no chat para a gente poder passar para vocês os próximos recados, né? A Cidinha está dizendo aqui que eu não entendi muito bem. Queremos parte 2, 3, 4, 5 dessa live. Ah, tá. Ela está gostando muito da live. A Cidinha, eu acho até que a Cidinha teve um problema que ela recebeu muito tarde o link, né? Dizer para você que essa live vai ficar gravada, nós vamos deixar ela gravada, né? Vamos fazer a edição, porque teve algumas partes que quem estava testando, vai ficar gravada para quem perdeu o começo, né? E assim, já deixa aí, a Cidinha que é uma parte 2, 3, 4, 5, você vai pensando. Né? E eu estava querendo fazer uma pergunta para você, então, enquanto o pessoal aí vai pensando alguma questão que tiver, né? Porque a gente tem esse delay. Você ia até fazer um título que era... Eu até sugeri, né? Desculpa ter sugerido isso, porque tem muito, assim, em tempos de pandemia, né? Em tempos de pandemia. Pois é. Aí eu sugeri até para você, o Hiller, fica aí no cultura pop e jornalismo, né? E a pandemia sempre aparece, né? É porque eu acredito que está tendo algumas pessoas, pelo menos algumas que eu tenho contato, assim, elas estão se afastando um pouco quando tem a tal da pandemia, né? Claro que não dá para a gente se esconder disso, porque está aí, né? Estão 1.300 mortes por dia, a gente não vai se esconder disso. Mas eu percebo que as pessoas estão querendo algumas válvulas de escape, assim, né? Tanto que esse projeto foi pensado nisso, né? Para a gente falar sobre arte e tal. E aí eu acho que vem a questão que eu gostaria que você falasse. Pensando nesse título que você propôs, é como que a cultura pop em tempos de pandemia. O que eu quero dizer? A pandemia, para nós, não é a discussão. Mas não dá para eliminá-la. Não dá para dizer assim, ela não existe mais, né? Vamos tapar os olhos e esquecer. Não. Todos que nós fazemos e pensamos, a nossa está relacionado a isso hoje, né? Porque está nas nossas vidas. Aí eu queria ver se você pudesse, assim, falar sobre isso, assim, a cultura pop ou o próprio Alta Geek, como é que está se relacionando com esse momento que nós estamos vivendo. Sim, é até interessante falar isso, porque eu tenho um projeto solo no YouTube, que é um canal da Hadouken Ryu. Lá eu falo mais sobre marketing digital e jornalismo digital para apresentar para o pessoal do jornalismo tradicional que quer vir para o digital,
porque só para contextualizar vocês, né? Eu comecei a trabalhar com esse meio, eu tinha 16 anos de idade, então, com 16 anos, eu tirava uma renda de 300 a 400 reais por mês trabalhando com o mercado digital, que era muito para a época, e aí por isso que eu quis trabalhar com isso. E aí agora, depois do isolamento social, muitos jornalistas que tinham que ir em campo, pôr a mão na massa, perderam seus empregos, e aí eu via nos grupos o pessoal falando que tinha que ir para o digital, não sabia o que tinha que fazer, e aí eu cheguei lá no pessoal do grupo Vagas para Jornalistas do Facebook, falei para eles, vou fazer um canal, vou dar dicas pro pessoal, e aí se vocês quiserem divulgar aí e tal, eu vou dar o norte para eles atuarem nesse segmento, né? Aí tá, eu fiz esse canal, comecei a produzir conteúdo, e aí chegou um tempo que aí, por aquela questão da pandemia, eu comecei a me sentir um pouco mal. Tá produzindo conteúdo e tá ignorando o fato de estar, igual você falou, morrendo 1.300 pessoas por dia. Eu falei assim, velho, eu não consigo fazer isso com o nosso contexto atual, porque se você tem uma câmera, se você tem algum projeto e tem voz para falar para algumas pessoas, você tem que fazer algo que ajude essas pessoas, seja da forma que for. O meu canal ajuda as pessoas ainda, mas eu tive que dar uma pausa porque eu não consegui. Eu falei assim, eu vou focar no Otageek, que já demanda muito da minha atenção, então meu canal vai ficar pausado ali, e aí depois ou eu volto mais à frente para falar sobre política local, porque eu acho necessário, porque eu vejo que aqui em Catalão tem uma banalização do jornalismo, que é utilizado como ferramenta política, mas enfim, talvez eu fale disso mais à frente, mas eu quis pausar o canal para focar no Otageek, porque muitos dos redatores do Otageek, eles vêm para mim no privado e falam assim, Hiller, se não fosse o Otageek agora nessa pandemia, se eu não estivesse produzindo, estaria surtado, eu não sei, às vezes eu não sei o que eu iria estar fazendo. Então, querendo ou não, o Otageek é algo que nos ajuda, porque nós estamos distraídos, nós estamos produzindo conteúdo, e ajuda quem está do outro lado consumindo esse conteúdo. E aí você fala, em tempos de pandemia, isso é algo melhor ainda, porque por exemplo, tem redatores que estão sozinhos, longe da família, em outro estado, tá em casa, e aí o trabalho é algo que é uma âncora que ajuda essa pessoa a passar por esse período, que a gente sabe que vai passar, por mais que a gente esteja no Brasil, esteja de jeito tal, uma hora vai passar, né? Mas até lá a gente tem que saber cuidar da nossa saúde mental, tem que saber cuidar da gente mesmo. Mas o Otageek, ele tá aí para isso, né? É para entreter, para informar, para conscientizar as pessoas, e para unir as pessoas, para ser um espaço para todo mundo poder falar sobre esse universo maravilhoso que é a cultura pop. E como eu havia falado no início da live, o Otageek é um projeto que nasceu daqui de Catalão. Nosso site vai fazer 1 ano agora, no final de julho. Inclusive, a gente está fazendo um sorteio lá no site de alguns itens geeks para quem quiser participar. E é um trabalho muito bacana por trabalhar com isso, trabalhar na cultura pop de Catalão, regional. Inclusive, hoje, mais tarde, vai sair uma entrevista aí com o Douglas, que é um quadrinista aí da UFG, eu acho que ele fez o curso de História, já é graduado, e aí ele tem umas artes muito bacanas, a gente vai sair a nossa entrevista com ele aí hoje. Amanhã tem um podcast, que a gente vai lançar um podcast falando sobre representatividade LGBT na cultura pop, que a gente conversa com outro podcast lá de São Paulo, que é o Batata de Suas Fritas. E aí, esse é outro ponto, né, que é a questão da troca entre veículos de comunicação. Lá no Otageek a gente tem muitas parcerias, inclusive, Rogério, eu já vou aproveitar para te convidar depois, para você ser o nosso convidado lá no Otageek em uma live, a gente falar de cinema, falar sobre o que você quiser. Já deixo o meu convite aí aberto, para a gente fazer uma live ou um podcast lá. Mas, agora, na pandemia, a gente focou a nossa, se só voltar no Otageek, a gente focou a nossa produção ressaltando culturas que você pode consumir, assim, se você não tiver problema com isso, a gente fala sobre filmes que retratam pandemias, a gente fala sobre assuntos anteriores, como as próprias distopias, né? E assuntos no geral, assim, como a nossa redação tem 32 membros, esses 32 membros têm liberdade criativa para falar sobre o que quiser dentro do aspecto da cultura pop. Só que o nosso conteúdo ele fica mais fechado nas nossas colunas, né? Que é filmes, séries, quadrinhos,
animações, mangás japoneses, jogos, seja jogos de console, jogos de celular, enfim, tecnologia, então a gente aborda o universo de tecnologia, e RPG e board game, que com esse tempo de isolamento social, as pessoas estão voltando a utilizar esses métodos. Acho que passou um carro aí. Passou um carro na rua. As pessoas voltaram a esses métodos de entretenimento tradicionais, que é você reunir com a sua família, jogar um jogo de cartas ali, jogar um banco imobiliário. Isso está em alta de novo, e os RPGs estão aí para as pessoas se entreterem ainda mais, porque para quem não conhece, o RPG é um tipo de jogo que você joga ali utilizando mais a sua imaginação. Então, as pessoas que jogam RPG gostam bastante. Inclusive, amanhã vai sair também um podcast lá no Otageek com o Rogério Saladino, que ele é um dos autores do Tormenta, que é o maior sistema de RPG do Brasil. Rogério Saladino, para quem não conhece o trabalho dele, ele já escreveu roteiros para a própria Marvel, para personagens como Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia. O filme dos Guardiões da Galáxia utilizam frases dos personagens que o Rogério Saladino escreveu. Então, amanhã, se vocês quiserem conferir, já vai estar online. Nossa entrevista com o Maurício de Souza, eu acho que vai sair na próxima semana, então. Então, o Otageek tem muito conteúdo de cultura pop para vocês consumirem aí, é o otageekbr.com. Se você gostou aí do que eu falei lá, eu falo muito mais sobre esses temas. E é isso, é praticamente isso, Rogério. Demais, Hiller. Eu coloquei aqui no chat também, eu tinha colocado o endereço, né, do Otageek, para quem não conhece. E para as pessoas, é muito bom saber, por exemplo, tem esses podcasts aí, aquela questão, né, a gente está discutindo sobre gênero, não tem coisa melhor que aquela questão do lugar de fala, né, muito melhor, assim, as mulheres terem essa visão sobre esse empoderamento do que propriamente um homem falar do empoderamento das mulheres nos filmes, né? São detalhes que elas vivem, sentem, que um homem não teria condições de fazer essa mesma análise, né? Então, para ver a riqueza que tem aí, realmente a riqueza disponibilizada aí no Otageek, né? Como até material, eu volto a dizer, tem muita gente utilizando a cultura pop para pesquisa. Então, é uma outra referência muito importante, né? Que você tá nos trazendo aí. E aí, no caso, eu tenho delay aqui, até agora não apareceu nenhuma questão nesse delay. Se você quiser esperar um pouquinho, eu acho que é legal se puder fazer, né? Você tem até uma entrevista aí agora, né? Você falou, não sei. Se você quiser fazer umas considerações finais, aí fica à vontade, ou o que você quiser falar. Eu lembro sempre de uma frase do André Bujanra, Antônio Bujanra, aliás, que eu adoro, né? Eu adorava, ele faleceu recentemente não, já faz uns 4 anos, que ele dizia assim, fore-se na corda da liberdade quando terminava o programa, né? A gente não estava no programa aqui, estava numa live, mas assim, fica à vontade para você fazer as considerações finais, né, que você queria pontuar. Assim, eu queria, antes da gente fechar, tocar num ponto que eu falei ali, eu queria até depois produzir um material sobre mais extenso, mas eu queria te perguntar como você vê a questão da representação do brasileiro na mídia, que nem eu falei, as questões das novelas da Globo, que sempre retratar a elite carioca ali. Como você vê isso, Rogério? Assim, a visão de... Olha, eu trabalho um pouco nesse campo de antropologia do imaginário, né? Mas eu não aprofundo muito nessa perspectiva das mídias, assim, né? É o que eu falei, eu vou muito no cinema, só especificamente no cinema, né? Agora, eu não assisto novela, né? Não assisto novela, mas eu tenho, assim, alguma coisa que eu posso falar sobre novela, posso até me equivocar, mas seria uma visão, né? Pensando nesse campo de imaginário, de construção de imaginário para as pessoas, né? Para o povo brasileiro. Inclusive, dá até um parênteses aqui, que teve um jornalista que mostrou que a Regina Duarte, quando ela se despediu naquela live com o Bolsonaro, que ela foi demitida, né, na verdade, né? E nem teve cargo na Cinemateca, nada, mas ela fez o final, exatamente o final da Viúva Possina naquela novela, agora, Roque Santeiro, né? O final é idêntico, assim, eu fiquei curioso para ver. Então, para você ver como trabalha esse campo do imaginário, né?
Agora, por exemplo, eu sou numa geração, você falou que tem 25, eu tenho 51, então eu sou numa geração mais antiga, óbvio, né? A minha geração, ela foi muito mais contaminada do que a sua, né? E até as pessoas que têm na faixa de 30 anos, acredito, pelo imaginário. Esse imaginário de construção do Brasil, da novela como retrato do Brasil. E trazer, assim, as pessoas seguirem aqueles valores que a novela coloca. Então, por exemplo, muito comum ter negros só em papel subalterno. As mulheres, muito comum as mulheres serem submissas aos homens. Então, tem vários aspectos ali que a minha geração foi forjada nisso, nesse imaginário. E tanto que eu acredito que tem, né, geracional, a gente até que nem tanto, porque somos professores, tal, a gente desconstrói muitas coisas, mas essas pessoas que estão na minha faixa etária, daí para mais, muitos tendem a ser conservadores se não tiver um contato com mínimo de crítica, de leitura, de outras perspectivas. E eles carregam, sem dúvida, esse imaginário construído lá atrás, né? Quando se chega numa ultradireita que chega no Brasil com tantos posicionamentos conservadores, não é de se estranhar que a gente não gosta, mas não é de se estranhar que tem tantos seguidores conservadores. E geralmente são pessoas mais na minha faixa etária, por ali, não é? Porque são pessoas forjadas em imaginário de ditadura militar. Você imagina, eu tive o SPB, Educação Moral e Cívica, não tinha sociologia, filosofia, não tinha nada disso. Eu só fui construir essas questões críticas depois que teve a redemocratização. Mas muitas pessoas não reconstruíram. Elas ficaram naquela base moralista. E até hoje você vê grupos de WhatsApp homofóbicos. Racismo no Brasil é velado, não é velado, quer dizer, é escancarado. E aí você vê, então, essas novelas, elas ajudaram a fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, elas começaram a tentar desconstruir, né? Por exemplo, eu lembro, pegando pela minha geração, eu lembro do primeiro beijo, ia ter o primeiro beijo na novela, entre duas mulheres. Aquilo lá era Cristiane Torlone, esqueci o nome da outra atriz. Mas era assim o primeiro beijo. A Globo anunciou como se fosse, né, vai ter um boom agora de audiência aqui. Mas foi o contrário. Assim, as pessoas criticaram enormemente, houve o beijo, as pessoas criticaram enormemente, a novela começou a perder audiência e simplesmente o novelista matou as duas no acidente, né? Eu esqueci o nome da novela, não sei se você lembra ou sabe, conhece? Eu lembro de conversar, acho que a Bruna me contou desse caso, eu lembro de... Então, assim, aí você vê como isso vai sendo forjado. E isso não faz muito tempo, se eu não me engano, isso foi na década de 90, então não é tanto tempo assim. Aí você imagina como, então, a sociedade brasileira é conservadora, né? E como o poder das novelas nisso. Agora, eu deixei desse novela há muito tempo, eu nem posso dar pitaco hoje dizendo assim, pô, a novela está desconstruindo, está construindo, porque realmente porque eu sou dessa geração que meus pais assistiam novelas, né? Então eu meio assim como eu fiz meio com a religião, numa doutrina de escola, o tempo inteiro que Deus castiga, e eu afastei Deus do meu... Esse Deus que castiga eu afastei da minha vida. Eu também afastei esse imaginário das novelas completamente, né? Mas eu sei assim, pessoal que trabalha na área de comunicação social, até mesmo sociólogos, tal, antropólogos também, pessoal das ciências sociais, que estão fazendo esses estudos, né? Mas eu fugi completamente. Eu só tenho uma visão muito crítica das novelas até onde eu acompanhei. Agora, eu não sei se você pode até complementar, se você está fazendo um artigo sobre isso, né? Isso agora. Eu particularmente não consumo muito, eu só tenho a visão, igual eu falei, da questão da indústria cultural, dela não representar a real figura do brasileiro, representar só grupos específicos e as outras pessoas ficarem no desejo de almejarem aquela vida que está sendo representada. Mas, Rogério, minha bateria está quase acabando aqui, está em 2%. Eu acho... Não, é que a gente chegou no ponto, então. Eu acho que a gente pode encerrar. O Smart tá lembrando aqui que é Torre de Babel a novela. A Bruna Torre de Babel, muito bem colocado. E a Sylvia Pfeiffer, né?
Silvia Pfeiffer, que contracenava com a Cristiane Torlone. E as duas sumiram da novela, né? E foi feito um novo roteiro. A Cidinha tá lembrando aqui também que a novela aborda algum tema sobre política sofre boicote, né? E a questão das mulheres nas novelas são fortíssimas, romantiza as questões sobre o feminino, né? Bom, esse já iria para um outro campo, né? A gente pode até fazer uma outra live com esse tema especificamente, que isso seria interessante. Então, Hiller, eu queria, não pode interromper de momento, né? Vai acabar. Eu queria agradecer sua participação, te pedir desculpas aí pela... Não, que isso. De novo, essa confusão que nós estamos lidando com salas abertas, fechadas de uma hora para outra. Mas eu quis dizer que foi muito bom e importante que a gente acho que vai conseguir ficar gravado, né? E vamos, assim, continuar disponibilizando para as pessoas, até no nosso canal canal de Cultura e Artes da UFCAT, fica disponibilizado lá para as pessoas continuarem visualizando, né? Então é isso, queria agradecer muito sua participação e espero, como a Cidinha fala aqui, ter uma parte 2, 3 em outro momento. Por mim é só eu chamar. Mas eu queria agradecer de novo também, Rogério, pelo convite, agradecer a Marina aí, que mediou esse convite aí, e queria convidar vocês para conhecerem o Otageek, principalmente vocês que são daqui de Catalão. Nós somos um site de cultura pop aí, que nasceu aqui. Então, acessem lá o otageekbr.com, sigam o Otageek no Instagram, que é o @otageekbr, e vejam o nosso conteúdo. Todo dia tem uma matéria nova de cultura pop, toda quinta-feira tem podcast, a gente tem canal também no YouTube, então o que não falta é conteúdo. E aí, para fechar, eu só queria, assim, só para falar, escute o nosso podcast sobre sororidade, que é o nosso podcast, episódio 18, está no Spotify também. Lá as redatoras falam sobre sororidade e tocam um pouco nas novelas brasileiras. Aí, se alguém quiser ter um compreendimento mais aprofundado do tema, é só ouvir lá, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Obrigado. Uma boa noite a todo mundo que ouviu essa live até agora. Boa noite, Hiller. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.